Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Mais uma vez fazendo um vídeo rapidinho aqui. Agora esse aqui vai ser bem curtinho mesmo, que é só para falar sobre uma coisa que eu achei aí, né, que toda a gente repete e fala sempre, mas como sempre, usando a Bíblia, tá errando, né? Usando as escrituras não, mas usando a Bíblia tá sempre errando, porque ela foi colocando palavras para a gente errar mesmo. Então vamos lá, vamos ler rapidinho aqui. É o Atos 17, que diz assim: sendo nós, pois, geração do Criador, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, né? Mas o Criador, não tendo em conta os tempos da ignorância, tá errado, já vou explicar por quê. Não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com a justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Está falando do Salvador. Mas a palavrinha-chave ali que está errada é: o Criador não leva em conta o tempo da ignorância. Se nós procuramos a palavra ignorância, ignorante, ela vem do significado de alguém que conhece, mas ignora. Vamos supor, eu tenho um amigo e eu ignoro ele. Não quero saber dele para nada. Então eu vou ignorar aquele meu amigo, mas eu conheço ele. Para eu poder ignorar ele, eu tenho que conhecer ele. Para eu ignorar você, que eu não conheço, que está vendo o vídeo, por exemplo, que se alguém que não me conhece está vendo o vídeo, para eu ignorar você, que você já me conhece, você pode ignorar as minhas palavras, porque você já me conhece, então você vai ignorar o que eu estou falando. Eu não posso ignorar você, porque eu não conheço você. Então, se for alguém que a gente já conversou, né? Mas alguém que eu não conheço, eu não posso ignorar, porque eu não conheço. Então, o tempo da ignorância aqui deu a entender que as pessoas sabem que existe, sabem da realeza do Pai, da divindade do Pai, do Filho, do Salvador, sabem que o Pai não habita em templos feitos por mãos humanas, sabem que antigamente na velha aliança era templo, eram cultos divinos, sacrifícios terrenos, sacrifícios de animais e tudo mais, né? E um sacerdote homem que morria e tinha que pôr um outro no lugar para ficar sempre andando um em cima do outro. O Salvador veio e fez uma nova aliança. Tudo foi consumado. O véu do templo se rasgou, as pedras se fenderam. O templo já não existe. O templo de pedra não existe. E nós somos a verdadeira casa. A verdadeira tenda, no caso do Pai. A tenda de pele. O tabernáculo, que era uma sombra, né? Nesse caso aí, a gente sabe disso daí, mas ignora isso daí. E continua indo para templo, continua vivendo debaixo da velha aliança. Essa ignorância nossa, que continuamos a ter sobre as coisas novas, que foi o Salvador, que veio e tudo mais, ele não leva em conta esse tempo da ignorância não. Senão é muito fácil. Então os fariseus estão todos perdoados, então os hipócritas, né, estão todos, porque eles ignoravam o Salvador, né? Eles ignoravam a salvação. E nisso daí eles faziam o quê? Eles ignoravam e sabiam que depois eles iam ser perdoados, ou que o Pai não levava em conta o tempo da ignorância deles, daí que eles ignoravam, não é? E então para eles estava tudo bem. Mas naquela época não existia a Bíblia, naquela época era escritura. A escritura não era escrita com a tradução que Jerônimo e Constantino bagunçaram tudo para fazer a gente pensar errado. Eles tinham a certeza ali. Eles é que preferiram a porta larga. Que a porta estreita ela está escondida. Temos que procurar e encontrar. Então, o correto seria o quê? O Criador não leva em conta o tempo da falta do conhecimento. Tá? Ele não leva em conta o tempo da falta do conhecimento. Se a gente usar as palavras corretamente, a gente vai ver que o sentido é outro.
Porque fala assim, a pessoa é uma pessoa ignorante, ela ignora alguma coisa. Nesse caso, se ela não conhece nada, como é que ela vai ignorar uma coisa que ela não conhece? A palavra correta não é ignorar, é não conhecer. A pessoa não conhece, nem sabe que existe aquilo, desconhece completamente alguma coisa. Ela não ignora. Agora, quando ela passa a conhecer, por exemplo, chega alguém e fala, olha, você sabia que o Salvador morreu por nós e ele nos fez nossos próprios sacerdotes mesmo, que ele é o nosso sumo sacerdote e nós somos por nós mesmos? Foi abolido a lei de Moisés, não a lei do Criador. Também está escrito errado, não está escrito errado, está norteado errado aquelas passagens. Porque quando falar, porque não cairá nenhum tio da lei. As pessoas lê, está escrito lei, mas não está falando lei de quem? Aí as pessoas pensam que é a lei de Moisés. Não, é a lei do Criador. É uma lei que veio antes da lei de Moisés, que foi a lei do amor ao próximo. Sempre foi amor ao próximo. Não existe lá nenhuma lei que é amor às coisas físicas, ou a material, ou qualquer outra coisa. Sempre a primeira lei é a lei do Criador, o amor ao próximo. Então não cairá um tio dessa lei. Um destil, nas outras traduções não cairá nenhuma letra. Cada tradução fala de uma forma, mas fala da lei do Criador. Leia o texto todo, o capítulo todo, que você vai conseguir perceber que ali, em momento algum, ele fala ele fala a favor da lei de Moisés. Até porque, se falasse a favor da lei de Moisés, ele teria que cumprir todos os 620 preceitos. Não é? E os que foi cumprido nele foi quando ele não podia cumprir. Foi quando ele não podia ter, por exemplo, com 8 dias de nascimento foi feito a circuncisão. Ali não está falando que foi feito, mas cumpriu-se os 8 dias do nascimento, né, que já é o tempo de fazer a circuncisão. Segundo a lei, aquele costume lá, né? Então, se não fizeram, tudo bem, mas se fizeram, ele tinha 8 dias de vida, era um bebezinho, era um nenezinho de 8 dias de vida, não tinha como ele falar, não quero, não vou fazer, né? Mas as outras coisas sim, depois dos 30 anos aproximadamente, porque na história conta, na própria história, não é nas escrituras, na história da humanidade, que a pessoa ela tinha que ter 30 anos, acima dos 30 anos que a pessoa era maior de idade, não com 18, que nem é hoje em dia, acima dos 30 anos. Então, a partir mais ou menos dos 30 anos que ele ficou liberto, digamos assim, ele foi responsável por ele mesmo, né, liberto no caso de estar debaixo dos pais, e aí que ele começou a fazer as coisas por conta própria. Então, nada da lei de Moisés, mas sim a lei do Criador. E o que ele fez da lei do Criador? Amor ao próximo. E disse para toda a gente, amor ao próximo. Amar o próximo, não tem outra coisa, não tem. Agora, é claro que depois vem iniquidade, não cometer iniquidades, não é? Então as pessoas louvam, falam do Salvador, né? Usando blasfemadamente o termo Jesus, né? E falam, vou louvar Jesus. Ele fala assim, eu não aceito o louvor dos homens, eu não aceito adorações dos homens. Eu sei que seus corações estão cheios de maldade. Quem é bom? Só o Pai é bom. Então eu não aceito o louvor dos homens. Mas na adoração ao Pai, sim. Mas a adoração ao Pai não é em carne, em físico, é em espírito. Depois tem Romanos, pode ler Romanos todo. A carta de Romanos toda fala sobre isso daí, sobre a adoração no espírito, né? E que não cabe nada que agrade o Pai na parte física ou na parte da alma, na parte emocional nossa, do choro ou dos risos, das alegrias. Não cabe isso daí, nada disso agrada ao Pai, a não ser o espiritual. O que é espiritual? O nosso entendimento, é entender, é saber que o Pai existe, crer nele, acreditar nele. Isso é entendimento, isso é espiritual. Então foi aí, eu acabei andando um pouquinho mais para frente do que eu ia fazer do vídeo. E fica então aí, ignorância. A palavra ignorar é uma coisa que você vê, mas você não quer saber daquilo. Isso você ignora.
O que você não sabe que existe, eu não sei o que existe em algum lugar, eu não vou ignorar. Mas vou fazer só para fechar aqui uma outra comparaçãozinha. Nós vemos uma caixa, não sabemos o que há dentro dessa caixa. Nós ignoramos a caixa, porém ignoramos o que está dentro. Não ignoramos. Esse tempo da ignorância, de ignorar o que está dentro, não, o pai ele não, como está ali, não leva em conta. Não, ele leva em conta sim. Sabe por quê? Porque você sabe que tem a caixa ali, você sabe que tem as coisas ali. A ignorância que diz aqui está errado. Não é ignorar, porque ignorar é você saber que existe e você não querer saber daquilo. Não sei se vocês conseguem entender, não sei se você consegue perceber o que eu estou querendo dizer. Eu quero dizer que a passagem que é: o Criador, porém, não leva em conta o tempo da ignorância. Ele não leva em conta o tempo do conhecimento, da falta de conhecimento, corrigindo. O Criador não leva em conta o tempo da falta de conhecimento. Você não conhecia, você não sabia que existia as escrituras, ou o que estava escrito dentro dela, pelo menos você não sabia. Então você não é uma pessoa ignorante, uma pessoa que ignorou alguma coisa. É que no Brasil, né, pelo menos aqui em Portugal é mais ou menos, mas no Brasil principalmente a palavra ignorante é aquela pessoa chucra, burra, que não sabe ler, não sabe escrever, é uma pessoa ignorante. Não, ela é uma pessoa analfabeta, é uma pessoa sem instrução, uma pessoa sem informações, mas não ignorante. Ignorante é aquela pessoa que ignora alguma coisa. Ela não quer saber daquilo que está na frente dela. Eu vou ignorar as minhas coisas, eu não quero saber das minhas coisas mais. Eu sei que elas existem, elas são minhas, mas eu não quero saber mais. Eu estou ignorando elas. Eu estou ignorando. Você quer falar comigo? Me chama, eu olho para sua cara e falo assim: não, eu não quero saber de você para nada. Eu julguei você, eu decidi agora que eu não quero saber de você. Eu vou ignorar você. Então, mas eu sei que você existe e estou ignorando você. Nós sabemos que as escrituras existem, mas nós ignoramos ela. E nós vamos ser perdoados por isso? Nós já escolhemos, já nos foi apresentado o caminho bom e o caminho mau. Nós ignoramos o caminho bom e vamos ser, esse tempo da ignorância vai ser perdoado? Está mal a tradução, está errado. O Criador não leva, portanto, o tempo da falta de conhecimento, da falta do conhecimento daquilo, do conhecimento dele, do conhecimento das Escrituras. É isso que está querendo dizer o texto. Nós não sabemos, nós não ignoramos, porque nós não sabemos. Agora, nós anunciamos a verdade e a pessoa ignora a verdade, esse tempo da ignorância. O Criador vai levar em conta assim, se for para usar no contexto a ignorância aqui, seria assim: a pessoa ignora as coisas do Criador, ele vai levar em conta sim, porque está sendo anunciado na cara dele. Tanto que depois lá na frente o Salvador diz assim: os que chegarem a mim e dizer naquele grande dia: mas Senhor, as pessoas, quando foi que nós não vimos o Senhor com fome, vimos o Senhor nu, né, sem roupa, ou preso, não sei o que e tal. Ele vai dizer o que? Ele vai ignorar essas pessoas também. Vai dizer assim: olha, apartai-vos de mim. Porque todas as vezes que vocês deixaram de fazer isso aos meus pequeninos, as pessoas, né? Vocês deixaram de fazer a mim. Vocês me ignoraram. Ué, mas o tempo da ignorância o Criador não leva em conta? Acho que aí você quer depois chegar naquele dia para o Salvador e falar: mas está escrito que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Eu ignorei o Senhor por aquele tempo, mas o Senhor não leva em conta. É daqui para frente agora, não é? Ele vai dar risada. Ou ele vai falar: hipócrita. Ou acho que na correção ele pode até falar assim: burro. Não é tempo da ignorância, é no tempo da falta do conhecimento. Vocês não conheciam. Quem não conhecia foi perdoado, foi salvo pela falta do conhecimento, porque não conhecia, não foi falado de mim para essas pessoas. Mas para vocês, os irmãos estão falando direto aí pela internet, estão falando direto para vocês, por telefone,
por meios de comunicação de hoje em dia, WhatsApp, Messenger, seja lá o que for, os programas de divulgação, que seja pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, por todo lado. Toda a gente está anunciando, falando, você não vai ignorar, você não pode ignorar. Você já tem o conhecimento, já que eu existo. Você tem o conhecimento das minhas palavras. Já tem o conhecimento das escrituras, que foi as palavras dos profetas, do Pai pela boca dos profetas. E vocês ignoram isso daí. Não querem saber. O Pai perdoa o tempo da falta do conhecimento, não da ignorância. Porque a ignorância, no sentido real da palavra ignorante, é uma pessoa que ignora as coisas. Está na cara dela e ela ignora. Isso é um ignorante. Não uma pessoa sem cultura, uma pessoa sem conhecimento de alguma coisa. Porque o coitado nem sabe, nem tem as coisas na mão para ele rejeitar. Ignorar é rejeitar, é negar. Negar alguma coisa. Um analfabeto negou o quê? Você pode explicar o que um analfabeto negou nessa vida para que ele não saiba ler e escrever? E vocês vão chamar agora o coitado de ignorante, se ele nem sabe o que é ignorante e aprendeu com as pessoas falando que ignorante é ele que não sabe ler e escrever. Mas ele ignorou alguma coisa na vida dele? Ele apenas não teve o conhecimento. Entende? A palavra ignorante é ignorar. Procure se tiver, não quero que acredite em mim, não quero que siga as coisas que eu estou falando. Vai pesquisar, é só um alerta só estou fazendo um alerta só. Vai pesquisar a palavra ignorante, procure, tá na internet aí, tem N de dicionários aí, português mesmo e brasileiro que seja. Você procura e encontra a palavra ignorar. Agora, se procurar no dicionário informal, você vai encontrar ignorante, pessoa que não sabe ler, escrever, chucra, ogro, entendeu? Você vai achar bastante adjetivos ali que é o que as pessoas costumam falar, que é informal. Mas procura a essência da palavra ignorante, você vai ver que ignorar é uma pessoa que não dá valor àquilo que foi apresentado a ela. Ela ignora aquilo, ela não quer saber daquilo, ela nega, ela rejeita. Isso é ignorar. Um ignorante é uma pessoa que ignora, que rejeita. Não um coitado que não teve instrução na vida. Uma pessoa que não teve instrução, ela é perdoada, ela é salva. O Pai não leva em consideração o tempo da falta do conhecimento. Entendeu? Fica aí o meu abraço, a paz a todos aí. Estourei o horário, era para ser vídeo de 1 minuto. Mas eu penso que mesmo falando e repetindo tanto, o entendimento não vai entrar na cabeça logo de primeiro, e pode ser que demore, pode ser que nem entre agora. Mas um dia vai entrar. Um dia a pessoa que estiver vendo que está contra, pode ir contra o português se quiser. Pode ir contra a língua portuguesa, o que quiser. Mas o sentido das escrituras, você não pode ir contra. Senão todos os que ignoraram o Salvador, o Criador não levou em conta, então, o tempo da ignorância dos que ignoraram o Salvador. Fica contraditório, né? Então não tem como você ir contra as escrituras. Mas contra a língua portuguesa nós podemos ir a hora que quiser, né? Pronto, um abraço e paz a todos aí e bom entendimento.